noite a todos. Meu nome é Cíntia Gonçalves, eu trabalho no British Council Brasil, coordenando a nossa atuação na área de inglês, tanto em educação básica como em ensino superior. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença nesse webinar. O assunto de hoje vai ser a língua inglesa na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a gente vai tratar especificamente do Ensino Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. Isso porque o componente língua inglesa, ele está presente, então, na Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada agora em 2017, final de 2017. E com isso, o inglês, na verdade, ele passou a ser um componente da BNCC a partir da 3ª versão. Então, a gente pode considerar que essa versão que a gente tem hoje de inglês é a primeira versão, a que foi aprovada. Antes disso, a gente tinha o componente língua estrangeira moderna, mas essa alteração veio então com a reforma do ensino médio, que tornou o inglês obrigatório tanto no ensino fundamental 2 como no ensino médio, né? Hoje a gente vai discutir nesse webinar o significado da BNCC e a gente sabe que tem ainda tem muitas perguntas sobre o documento em si, né, a versão final do documento, a questão do processo de implementação, como que isso vai se dar nas redes tanto municipais como estaduais e principalmente também o que vai afetar o professor de língua inglesa, no caso, em sala de aula, o que isso vai representar para ele, né? Então, para esclarecer um pouquinho, nesse debate, o British Council, ele tem já feito, por exemplo, contribuído com toda essa discussão através de leituras críticas e estudos. A gente quer continuar fazendo esse trabalho e a ideia do webinar, então, é contribuir para essa discussão e aí também pensando nos desdobramentos da BNCC, seja no currículo, treinamento de professores, o uso de tecnologia e avaliação também. Então, hoje, a gente está aqui no escritório do British Council no Rio de Janeiro e a gente vai fazer esse bate-papo, então, com alguns convidados. Então, eu vou apresentar para vocês quem são esses convidados hoje. Aqui no escritório do Rio de Janeiro, a gente tem à minha direita a Andréia. A Andréia Alves, ela é consultora e professora com experiência no ensino fundamental e médio, tendo atuado na rede privada e na rede pública municipal de Guarulhos, na rede estadual de São Paulo e com formação de professores. À minha esquerda, a gente tem a Alice Ribeiro. A Alice, ela é secretária executiva do Movimento pela Base. E em Brasília, então, no CNE, a gente tem o Ivan Siqueira, nosso convidado, que é professor doutor na Escola de Comunicação e Artes da USP e vice-presidente da Câmara de Educação Básica no Conselho Nacional de Educação, CNE. Então, muito obrigada a todos pela participação nesse webinar, bem-vindos. E então, para começar a nossa discussão, eu gostaria de iniciar o debate com uma pergunta para o Ivan. Ivan, gente, desculpa, só um detalhezinho que eu acabei esquecendo de mencionar. Para aqueles que estão assistindo a gente no Facebook, ao vivo, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, enviem nos comentários as suas perguntas. A gente vai tentar responder o máximo possível ao longo aqui do nosso debate. Já houveram perguntas que foram enviadas para nós e a gente vai contemplar isso também aqui ao longo da nossa discussão, tá? Então, para começar o nosso debate, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ivan. Ivan, você poderia falar para a gente um pouco qual que é o significado de a gente ter uma base nacional comum curricular e qual que é o papel do CNE ao longo do processo de formulação até a homologação da BNCC, do ensino infantil e fundamental? Primeira parte, boa noite, então, obrigado pelo convite. Prazer estar com todos e todas. Primeira parte da pergunta, o significado, eu acho que essa pergunta pode ser respondida de algumas maneiras. De maneira sintética, eu diria que o país colocou um foco, um objetivo em relação à língua estrangeira, né? Então, a gente tinha uma indefinição do ponto de vista das escolhas a serem feitas e as escolhas ficavam os sistemas das redes de ensino. Então, do ponto de vista da escolha do inglês
como língua estrangeira basicamente nacional, isso não quer dizer que as outras línguas estejam impedidas, mas o inglês foi a escolha feita, né? Eu vejo como um significado de uma estratégia, quer dizer, o país, né, os legisladores que fizeram a lei que se transformou no nosso processo, que culmina com a base nacional e toda a discussão que a gente está fazendo, entendeu que o inglês é a língua franca, o inglês é uma língua estratégica para o desenvolvimento do país. Inclusive, isso está de maneira explícita no próprio texto do documento da base, né? A questão do inglês enquanto língua franca, estratégica para uma série de objetivos de desenvolvimento do país. A segunda parte da pergunta, que é o papel do CNE, o CNE cabia, até mesmo pela legislação, receber a proposta que o MEC enviou, porque até ali era a proposta. O MEC envia um documento que, ainda que já tivesse sido chamado de base desde o início, não era base ainda, porque é só depois da homologação, que foi o que aconteceu em dezembro. Então, o CNE tinha que receber esse documento e executar o que a legislação manda, ou seja, verificar se no documento enviado pelo MEC as legislações eram cumpridas, todas as legislações que dizem respeito à ação, verificar se não havia, por exemplo, contradição entre um dispositivo e outro, entre artigos, por exemplo, entre competências, verificar se a LDB e todos os outros dispositivos normativos estavam, e da maneira como eles estavam ali, se eles podiam, de fato, encontrar o caminho para aquilo que a gente espera, que é a melhoria da educação, porque a base ela vem no bojo de uma expectativa que nós temos uma situação educacional no Brasil que não é aquela que nós gostaríamos de ter. Então, a base, ela tem como objetivo para que nós avancemos nisso. Então, isso também cabia ao CNE fazer essa análise legislativa e pedagógica desse documento. Por isso, nós fizemos as audiências, ouvimos especialistas, vocês mesmos do Bridgecon estiveram aqui conosco, apresentaram sugestões, outros especialistas também estiveram conosco, apresentaram sugestões, críticas, a gente ponderou tudo isso e mantivemos ao longo desse processo um diálogo com o MEC, com a equipe do MEC, que tinha feito o trabalho, a parte da proposta, e ao final, digamos, o CNE entregou para o ministro, no caso o Ministério da Educação, o documento após todo esse processo das audiências, das leituras e das modificações ou sugestões de modificações que nós fizemos aqui. E esse documento é que foi homologado e a partir de então a gente tem uma base nacional como curricular que, juntamente com o parecer e a resolução, configuram, digamos, essa proposta que muda, né, de uma maneira bastante positiva, a gente pode dizer o antes e o depois da educação brasileira sobre muitos aspectos. Muito obrigada, Ivan. E aí, complementando o trabalho, né, então, que o MEC e o CNE fez ao longo de todo esse processo, eu vou fazer então uma pergunta agora para a Alice. Alice, você poderia explicar um pouco para a gente? Eu acho que muita gente já ouviu falar do Movimento pela Base ao longo de todos esses anos, mas fala um pouquinho para a gente o que é o Movimento pela Base e qual que foi o papel do Movimento pela Base em toda essa discussão e até a aprovação da BNCC. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje nesse webinar. O papel do Movimento pela Base, o Movimento pela Base ele é um grupo de pessoas e de instituições que desde 2013 vem dialogando sobre a criação de uma base nacional comum curricular para o Brasil. Esse diálogo não é de hoje, né? A base está prevista em leis muito antigas, desde a Constituição Federal de 88, a LDB, as diretrizes curriculares, o Plano Nacional de Educação. Então, é algo que o país já tinha definido que deveria fazer há muitos anos e que, finalmente, agora está começando a se materializar. Esse grupo se uniu em 2013 com o intuito de aprofundar e ampliar discussões em torno da criação de uma base nacional comum curricular para o Brasil, porque o entendimento desse grupo é que isso, claramente, não seria uma bala de prata para a solução de todos os problemas da educação brasileira, a gente sabe que isso não existe, mas que a base ela ofereceria um primeiro passo importantíssimo para a efetivação dos direitos dos alunos, né? Especialmente para a efetivação do direito a uma educação de qualidade, uma vez que ela explicita o que são as aprendizagens essenciais para cada criança e para cada jovem. Então, ao trazer essa explicitação, esse grupo entende que a base
traz uma espinha dorsal para o sistema educacional brasileiro e permite que sejam alinhados elementos como a formação dos professores, os materiais didáticos, as avaliações, tudo isso a esses direitos dos alunos e não o contrário, né? Hoje cada um desses elementos vinha respondendo a outras realidades, se organizando com base em referenciais muito amplos e muito genéricos, e agora com a base a gente tem um referencial muito claro. Então esse grupo se uniu em 2013 com essa visão de que essa base explicitaria direitos por um lado e traria uma espinha dorsal para o sistema educacional por outro, e desde então a gente vem trabalhando de algumas formas. Por exemplo, trazendo e aprofundando discussões a respeito da criação de bases curriculares no mundo, trazendo evidências para o debate ser aprofundado e ampliado, fazendo com que os tomadores de decisão possam contar com mais informação qualificada para que chutem para o gol. Então, o trabalho do movimento tem sido, ao longo desses 3 anos, trabalhar pela colocação do tema na agenda, né? Então, fazer um trabalho de advocacy pela criação de uma base curricular comum para o Brasil. Em segundo lugar, trabalhar pela qualidade desse documento. Então, todo o trabalho de leituras críticas realizados por especialistas nacionais, internacionais, viabilização de discussões de grupos que precisam estar envolvidos nessas discussões da base, isso também tem sido feito pelo movimento. E a terceira forma como a gente tem trabalhado, essa mais recentemente, é no apoio à implementação da base, né, na preparação do terreno para a implementação da base. Que vai ser um novo desafio, né? Já está sendo um novo desafio. Um enorme desafio, desafio, exatamente. Muito obrigada. E agora, indo um pouquinho para a Andreia, né, que aí já trabalha especificamente com a língua inglesa. A Andreia trabalhou também na nossa leitura crítica da terceira versão da BNCC de inglês. Então, eu queria perguntar para você, Andreia, considerando a sua experiência com a língua inglesa e todas as reflexões a partir da leitura crítica da BNCC, qual o significado desse documento para o professor de inglês, que é a pessoa que de fato vai estar em sala de aula, né? E quais são os desafios que você acha que ele poderá ter na implementação da BNCC de inglês? Boa noite, né? Primeiramente, queria agradecer o convite do British Council para essa discussão com todos vocês. E falando um pouco do significado da BNCC, eu acredito que esse documento ele vem buscar um lugar diferente para o ensino de língua inglesa nas escolas regulares. A oferta de uma língua estrangeira, ela existe no Brasil desde o período colonial, nos colégios jesuítas, mas a qualidade desse ensino, a gente percebe que precisa avançar bastante, e embora a gente tenha uma legislação que apoie a oferta do ensino. Quando a gente pensa em ensino de inglês, hoje em dia, facilmente as pessoas associam a escolas de idiomas. E eu acho que a BNCC vem propondo romper com esse histórico e colocar que a escola, sim, é o lugar onde o ensino de inglês pode e deve acontecer, né? E pensando agora nos desafios, realmente a implementação traz desafios a todos. E focando os desafios para o professor, a gente sabe que tem muitas pesquisas que falam que os professores de inglês, hoje em dia, muitos deles não são usuários da língua inglesa, eles não são falantes da língua inglesa. E a BNCC traz uma proposta de uso da língua inglesa, né, da língua inglesa inserida no currículo, para uma formação integral do aluno. Então, eu coloco que o primeiro desafio que ela traz é o desafio linguístico que o professor vai ter que superar. Né? Esse professor que ainda não é falante, ele vai ter que se dedicar a essa aquisição linguística para que a implementação dê certo. E um segundo desafio, eu coloco que é o desafio metodológico, porque hoje em dia a gente conta com muitos professores não falantes e logo eles ensinam o que eles se sentem confortáveis, que normalmente é a gramática e o vocabulário. Só que esse ensino não vai dar conta do que a BNCC propõe.
A BNCC propõe o uso da língua e que não dialoga com essa metodologia mais das regras, tecnicista. Então, o segundo desafio, eu acredito que é o metodológico. Esse professor precisa ter um apoio para superar essa proposta mais tecnicista e caminhar rumo a uma proposta mais discursiva do uso da língua. Daí a importância, então, a gente ainda vai tocar nesse assunto da formação de professores, né? Sim. Atrelada à BNCC. E aí, a gente recebeu, então, várias perguntas pelo Facebook e por e-mail. Então, a gente vai começar a incorporar essas perguntas aqui. E eu queria aproveitar, Andréia, e levantar uma questão que a Nora Lopes, ela enviou para a gente pelo Facebook. E eu queria que você falasse um pouquinho mais. Ela pergunta, na área de linguagens, a língua inglesa deve ser um componente que reforça as competências ler, interpretar e resolver problemas? Quais estratégias poderiam ser utilizadas para isso? Então, são duas perguntas, né? Então, a princípio, o ensino de inglês na BNCC, ele deve colaborar para competências que vão muito além do ler, interpretar e resolver problemas, né? Então, no início do documento, do componente de inglês, há 6 habilidades específicas que em inglês precisa estar cooperando. Então, vai muito além de coisas estritamente linguísticas. Então, por exemplo, o inglês, ele tem que colaborar para ampliar o contato dos estudantes com as manifestações culturais de outras culturas. Ele tem que proporcionar aos alunos vivências com a tecnologia para um uso ético. Então, vão muito além dessa formação linguística. O inglês ele tem que realmente estar integrado com essa formação integral do aluno. E em relação às estratégias, a BNCC ela procura ser bastante aberta e a proposta não é ser diretiva, né? Então, você não vai encontrar na BNCC nada de como fazer exatamente esse diálogo da língua inglesa com essa formação integral. Mas acho que a primeira sugestão que eu poderia dar é que, primeiro, a gente precisa superar essa visão tecnicista do inglês. Superando isso, tem muitas coisas que podem ser feitas pelo professor em busca dessa formação integral do aluno. Uma delas é a exposição real dele, à língua. Essa exposição real, ela pode acontecer por textos reais, ela pode acontecer por interações reais. Hoje, com o apoio da tecnologia, não é uma tarefa difícil, né, fazer essa exposição do aluno a materiais autênticos em língua inglesa. Uma outra sugestão que eu acho bastante útil para o professor é trabalhar com os gêneros textuais, porque esses gêneros, ele aproxima a sala de aula às práticas reais, né? Ele é fácil de ser ajustado às necessidades linguísticas, aos níveis linguísticos, mas, na verdade, é preciso avaliar as necessidades locais, as necessidades da escola, para poder desenhar estratégias eficientes. Então, são só sugestões. Acho que muito interessante disso que você mencionou, então, é a questão da formação que não é só linguística, né? E é uma formação integral. E também um outro item seria que a base, na verdade, ela não é um currículo, né? Então, a base é uma diretriz que aí depois, um segundo passo, vai ser esse desenvolvimento dos currículos das redes municipais e estaduais. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta para o Ivan. Fazer um comentário. Oi, claro, Ivan, fica à vontade. Em relação a isso que a Andrea disse, que acho que é importante, professor, pensar o seguinte, o que a base coloca, né, para a gente fazer uma comparação com o momento anterior e o momento que a gente vai ter agora, é a gente pensar quais são os princípios agora, né, que são dados para os objetivos da existência da língua inglesa como um componente curricular. Né? Então, quer dizer, a língua inglesa, ela não está sendo entendida apenas como um mero equipamento instrumental. Quer dizer, uma língua pressupõe um conjunto de signos,
Um conjunto de signos pressupõe maneiras de pensar. No nosso caso e na nossa contemporaneidade, tem fortemente a questão tecnológica, das redes sociais, da computação, do Big Data, enfim, de tudo que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico que se processa em grande medida por meio da língua inglesa. Então, quando a base coloca que a língua inglesa ela tem um caráter formativo, ela tem um caráter de ampliação, que está dito lá como multiletramento, né, e também um caráter de atitude no aluno, quer dizer, essas três implicações, quer dizer, é para o professor, o coordenador, o diretor e a equipe toda pensar que a língua ela tem um significado muito mais amplo do que se pensava e se praticava anteriormente. Quer dizer, se a gente entende que o princípio da existência da língua é facilitar o aluno ter esses acessos, ou seja, esse conjunto de signos, essas maneiras de pensar, que são diferentes das maneiras, por exemplo, que a gente usa na língua portuguesa em muitos casos. Então, quer dizer, não é apenas a língua enquanto um instrumento, mas é a língua enquanto um sistema de signos, enquanto muito mais do que simplesmente gramática, vocabulário, e ainda que isso também seja importante. Mas é acesso a novas maneiras, novos conhecimentos, na verdade é acesso a um novo mundo, né? E isso que a Andrea disse é importantíssimo, a questão local. Não é possível que nós tenhamos o mesmo currículo no Pará, no Amazonas, em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro. Não é possível. Os professores e a equipe pedagógica têm que partir da realidade do aluno e das condições objetivas ali. O próprio documento coloca isso. Então, acho que essas duas coisas que a Andrea colocou, acho que são importantes. Quer dizer, ir além do caráter instrumental da língua e não desconsiderar a realidade local. Acho que com esses dois princípios aliados ao que a base coloca, como a questão da formação, a questão das implicações, que no fundo estão dizendo por que a gente escolheu língua inglesa, né? Quer dizer, a resposta a essa pergunta, ela pode ser dada por essas maneiras e essas implicações. Uhum. Claro, claro. Acho que tem um ponto muito interessante nisso que a Andrea e o Ivan falaram, que é essa questão do local, né? A gente nota que quando os jovens são escutados a respeito do que eles gostariam de aprender na escola, a questão da língua inglesa surge com bastante força, então tem um interesse dos próprios jovens na questão da aprendizagem da língua inglesa, e conectar esses currículos, né, com esse interesse dos jovens e a realidade local é uma oportunidade de ouro para fazer com que haja um engajamento ainda maior dos jovens com a educação e que se reduza, inclusive, por exemplo, taxas de abandono, taxas de evasão. Os jovens hoje estão ligados no YouTube, escutam músicas em inglês, veem filmes em inglês, muitas vezes querem conversar com pessoas, dependendo do lugar onde eles estiverem, eles estão expostos à língua inglesa de uma forma bastante frequente, como aqui no caso do Rio de Janeiro, por conta do turismo. Então, conectar isso com esse interesse dos jovens, né, com as demandas deles, com as necessidades da vida real, é uma super oportunidade para aumentar o interesse, inclusive, dos alunos pela aprendizagem e fazer com que essas aprendizagens sejam muito significativas, né? Uhum. E aí você tem, na verdade, o papel do professor, né, como sendo fundamental para despertar esse interesse do aluno, né? E aí, com isso, o Kainan Perry, ele faz uma pergunta e ele fala assim, olha, todos os professores são responsáveis, né, de acordo então com a BNCC, para a formação integral, todos os professores são responsáveis por contribuir com a formação ampla dos alunos e, quando possível, atuando de forma interdisciplinar. Então, Ivan, você que fez essa intervenção, né, falando da importância dessa formação, como que você acredita que os professores, no caso aí de língua inglesa, enxergam essa responsabilidade? E aí eu abro para vocês também. E o papel do ensino-aprendizagem de inglês no desenvolvimento dessas competências globais? Então, acho que o primeiro ponto é que a responsabilidade ela é sempre compartilhada, né? Os professores não são responsáveis por tudo sozinho. Para isso existe uma equipe pedagógica, a direção e outros profissionais do ensino, né? Agora, o que me parece que é uma atribuição específica dos professores e que isso responde um pouco àquilo que
que a Alice tinha comentado, dos desdobramentos da base na formação de professores e outras políticas, é que, primeiro, o professor precisa ter clareza de quais são os objetivos de ensino-aprendizagem. Quer dizer, esse é um ponto. Quer dizer, se ele não tem clareza do que se espera que os alunos alcancem, que os alunos desenvolvam, que os alunos aprendam ao término de um período, que é um período letivo, sem isso fica difícil. Então, o primeiro ponto é ele tomar consciência, né, quer dizer, de o que se espera. O segundo ponto é óbvio, ele tem que ter um diagnóstico dos alunos dele, das suas turmas, saber isso que a Alice e a Andrea comentaram, quer dizer, quais são os desejos dos alunos, qual é o grau de desenvolvimento, até mesmo cognitivo, as condições efetivas que eles têm, eventualmente conhecimentos anteriores de língua inglesa ou não, aquilo que eles estão expostos, enfim, ele precisa ter esse mapeamento para ele poder traçar as suas diretrizes de aula com os próprios alunos. Porque uma coisa é o currículo enquanto um desejo, né, institucional, que é feito por uma escola ou por uma rede, um sistema. Outra coisa é a aplicação do currículo na prática cotidiana da sala de aula. Isso é quem faz é o professor. Então, para ele poder ter mais sucesso na sua atividade, então, primeiro, ele precisa ter clareza de quais são os objetivos, né? Naturalmente, ele precisa ter também recursos pedagógicos, ele não pode querer ensinar do mesmo jeito para todos os alunos, porque se um aluno aprende de um jeito, o outro pode aprender de uma maneira diferente, então ele precisa ter recursos pedagógicos. Se eu vou por não funciona, eu preciso utilizar outra, né? Ele precisa saber, então, o que vem antes e o que vem depois, ou seja, ter a noção de gradação, porque determinados componentes têm que vir antes e outros depois. Quer dizer, a noção de que existe uma complementaridade, um desenvolvimento que vai se dando. Eu penso que ele precisa também preparar muito bem as suas aulas, né, fazer esse diagnóstico. E aí, um outro ponto que eu acho que é importante, é o professor ter a noção de que, e é o que acaba acontecendo hoje, né? Você tem muitos alunos, sobretudo no Fundamental 2 hoje, que é exatamente o ponto onde começa a nossa tragédia na educação básica, que é o abandono. É no ensino fundamental 2, né, nos anos finais, que muitos alunos abandonam. A gente sabe que 25% dos alunos não chegam ao ensino médio. Então, quer dizer, o inglês pode também ter um papel importante, porque, como a Alice mencionou, os alunos gostam da língua inglesa. Eles se sentem atraídos, porque percebem a vivacidade, a vida real que acontece, a música, pelas artes, etc. Então, penso que se o professor ele tiver esse cuidado de refletir sobre todos esses aspectos pedagógicos, os aspectos estratégicos, o aspecto da seleção do material, como que ele vai trabalhar, ter esse cuidado, a responsabilidade dele é escolher as trajetórias e, evidentemente, compartilhar isso com o seu coordenador pedagógico, com a diretora de escola, com outros professores, trocar informações e, à medida em que o trabalho for se desenvolvendo, fazer o acompanhamento que tem que ser feito. Né, verificar se os objetivos estão sendo cumpridos, se os alunos estão aprendendo, e se isso não acontece, mudar a rota. Então, eu penso que a responsabilidade é compartilhada, agora o trabalho do professor é fundamental. Né, aí possa colocar toda a carga sobre ele, certamente uma parte muito pesada recai sobre ele, porque é ele que vai fazer o contato com o aluno ali no dia a dia, e mesmo, por exemplo, no caso da gente considerar que ele pode e deve, né, apresentar para os alunos outras maneiras, por exemplo, de estudar personalizada, como utilizar as redes sociais, os recursos disponíveis online, para o aluno estudar em casa, para ele poder ampliar o seu grau de conhecimento da língua, mas o professor tem um papel fundamental, sobretudo na escola pública. Pensando nesse papel do professor, né, então esse grande desafio, Andréia, o que é necessário, aí até uma continuação então da pergunta, o que é necessário para que mais professores de língua inglesa abracem essa responsabilidade e utilizem a língua como um instrumento de ampliação cultural, crítica e cognitiva dos alunos? Então, como a Alice e o Ivan colocaram, é importante o professor estar atento a essas necessidades dos alunos e essas oportunidades reais que a gente vive o tempo todo com a língua inglesa, né? Mas eu coloco que, novamente, é um cuidado para se ter, porque tudo isso acontece com o professor usuário da língua, né? Então, esse é o primeiro princípio, o professor precisa ser usuário da língua,
Porque se ele não é usuário, ele não consegue oferecer vivências da língua para o aluno. E o que o aluno precisa é isso, vivências reais. Né? A base coloca que não há essa preocupação numa língua correta, né? Na precisão gramatical. Não é esse a primeira importância. A primeira importância é usar num contexto significativo. Então, o professor precisa estar atento a isso, a oferecer contextos significativos de uso da língua. E, de fato, isso não é difícil na nossa sociedade hoje, né? Muito obrigada. Uma outra questão que é relevante quando a gente fala do ensino de línguas e que já foi tocado um pouco é a questão da tecnologia, né? E a gente sabe que, então, dentro das 10 competências gerais, a gente tem a questão da cultura digital, então, utilização de tecnologias digitais, de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. E aí isso perpassa as competências de linguagens, né, específicas e está dentro de inglês também. Alice, eu queria que você comentasse um pouco uma pergunta que a Marta Piedade ela fez. Ela traz para a gente, ela pergunta assim, como utilizar as tecnologias dentro da aula, né, especificamente para o componente de língua inglesa. A BNCC traz algo mais específico a isso? Porque eu acho que uma das questões que a gente ouve muito, assim, os professores pensando na realidade prática deles, né? Então, o significado da BNCC, como que isso vai chegar em sala de aula, tem alguma coisa mais específica dentro de inglês? É uma ótima pergunta, Marta. Bom, eu acredito que a tecnologia ofereça aí uma série de oportunidades para o ensino e a aprendizagem da língua inglesa. E acho que isso precisa partir da realidade presente nas escolas e na realidade do dia a dia dos alunos no contexto, né, em que o ensino e a aprendizagem está se dando. Essa questão é muito importante porque acho que não existe uma fórmula que caiba para todos, né? E aí, como já foi muito bem dito aqui, a base não é currículo. E aí essa composição do currículo local, considerando as questões de tecnologia disponíveis localmente, elas trazem essa oportunidade do como aprender. Então, dando alguns exemplos, por exemplo, voltando à questão das artes, ou, né, por exemplo, mais especificamente da música, ou de filmes, cinemas, exemplos do que acontece no mundo das artes. Eu acho que isso tudo pode oferecer uma oportunidade muito bacana para a aprendizagem da língua inglesa, e porque você consegue ter acesso a músicas na língua inglesa, a filmes na língua inglesa, a interações com pessoas que falem a língua inglesa por um Skype, por um Hangout, acesso a materiais de informação mesmo, jornais, revistas, coisas de dia a dia e de mundo real, né? Uhum. Discutir o que está acontecendo no mundo a partir de fontes e em primeira mão aí na língua original em que essas notícias, por exemplo, muitas vezes acontecem. Acho que a tecnologia hoje permite essa aproximação do processo de ensino-aprendizagem que torna tudo muito mais rico, né? E aí, caso não haja uma conectividade boa nas escolas ou os alunos não tenham acesso a essas ferramentas ali em tempo real, isso tudo pode ser preparado de antemão pelos professores. Então, acho que com o planejamento, a tecnologia é uma grande aliada, né? Muito interessante essa questão da tecnologia, mesmo porque eu acho que a gente tem uma questão da escola pública, né? Então, o ensino que você tem de inglês dentro, né, do ensino regular na escola pública e mesmo nas privadas, e você tem a questão dos centros de idiomas, né? O ensino que você tem de inglês em centros de idiomas. E a gente teve uma pergunta bem interessante da Márcia Crelin, também pelo Facebook, e ela faz esse comentário sobre a diferença entre os resultados alcançados pelas escolas públicas e dentro das escolas de idiomas. Então, André, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a sua análise sobre o propósito de cada um, então, do ensino na escola regular e do ensino na escola de idiomas,
E quais são as diferenças entre ambas? Existem diferenças ou ambas servem a mesma função? Vamos lá, é a pergunta da Márcia, né? Isso. Então, de fato, Márcia, é assim mesmo. A gente pensa em ensino de idioma, a gente associa a escola, o Instituto de Idiomas, né? Muitas pesquisas mostram que a maioria dos falantes hoje de língua de inglês vieram das escolas de idiomas. E é fato que eles cumprem com esse propósito, porque a gente vê os falantes, mas eu acho muito importante entender que cada um tem um papel diferente, né? A escola de idiomas, ela tem o papel muito claro de ensinar a língua. Então, a língua é o fim. Então, eles se apoiam nas habilidades de leitura, escrita, falar, ouvir, e o aprendiz precisa conhecer essas habilidades e ser um usuário de língua. A escola já tem que ter um papel mais amplo, né? Então, a língua inglesa dentro da escola, ela não é o fim. A gente não aprende a língua inglesa para saber inglês. A gente aprende língua inglesa, como a gente está falando aqui, para ter acesso a manifestações culturais, a interagir de forma diferente. Então, dentro da escola regular, o inglês tem que ter um papel mais amplo do que a escola de idiomas. Então, a gente pensar em transformar a escola num centro de idiomas, isso é reduzir o papel da escola, né? Então, há um desafio dentro da escola, que é o desafio linguístico, que precisa ser superado e cuidado, mas uma vez superado, a escola precisa abraçar esses outros objetivos que cabem a ela, que é de formação cidadã, de um inglês cooperando para a aquisição de habilidades outras que extrapolam essa habilidade linguística. Isso é pouco para a escola regular. De maneira interdisciplinar, então. Sim, sim. Então, o papel da escola, a gente percebe, né, que é bem diferente de um propósito específico que tem, por exemplo, um centro de línguas. Por exemplo, para dar um exemplo prático, quando você está numa escola de idiomas e você vai fazer a seleção de um texto, você pensa em aspectos linguísticos. Então, olha, esse texto trabalha inferência, esse texto ele tem o uso do simple past, que é o que eu quero dar ênfase. A escola, ela tem que sempre pensar no propósito educacional, né? Disso, o que eu vou fazer com essa leitura depois, o que o meu aluno vai aprender com essa leitura. Então, tem sempre né, o além. Mas é bem desafiador esse papel do inglês na escola. Queria só acrescentar em relação ao que a Alice e a André disseram, é que, do ponto de vista das tecnologias, tem muitas tecnologias hoje que funcionam offline. Então, os professores que se interessem por isso podem procurar muitas tecnologias, produtos, aplicativos que você offline. Você baixa, faz o download de alguns streamings e depois você utiliza offline. Esse é um aspecto. O segundo é que o Ministério da Educação está preparando uma série de ações para facilitar a resposta a essa pergunta que foi feita, quer dizer, como é que eu utilizo em língua inglesa do ponto de vista prático, como é que eu faço um planejamento, quer dizer, há uma série de possibilidades que já estão catalogadas no site do Ministério, mas está havendo todo um retrabalho, uma nova, digamos, confecção para fazer a adequação à base. Outra coisa que eu queria dizer em relação a isso que a Andrea disse, acho que a palavra-chave aí é a experiência, porque ainda que os propósitos sejam diferentes da escola de idiomas e da escola, né, a escola básica que eu estou falando, muita gente, eu conheço muitos alunos que estudaram 6, 7 anos em escolas de idiomas e chegam na universidade e não falam. Eu mesmo dou uma disciplina em língua inglesa, que é English for Academic Purpose, né, e muitos alunos, eles têm muita dificuldade. Aí eu pergunto, mas quantos anos você estudou em escolas de idiomas? 5, 6, 7 anos. Então, não é automático, basta eu frequentar uma escola de idiomas que eu vou adquirir a experiência que a Andrea está dizendo e, obviamente, a competência. Da mesma forma, a escola, quer dizer, não querendo ser um centro de línguas, porque não é isso que a gente quer, que ela seja uma escola de idiomas, achar o seu espaço e oportunizar aos alunos a experiência para eles falarem e utilizarem a língua. Acho que esse é o grande desafio. Você não aprende uma língua por estar num determinado espaço. Você aprende a língua usando.
que é o que a Andrea disse no início, quer dizer, sem essa experiência, você não aprende. Você pode ficar muitos anos em escolas de idiomas e não aprender a língua pensando que a aprendizagem deve implicar numa capacidade, numa competência de uso. Dizer eu sei, mas não consegui utilizar, não consegui colocar em prática aquelas habilidades todas, aquelas competências, depois de muitos anos, não pode ser considerado aprendizado. Então, essa questão da experiência, da capacidade da escola, do professor, das redes, oferecerem essa oportunidade para os alunos usarem efetivamente a língua, é isso que vai facilitar a aprendizagem dessas competências todas. Então, isso independe dele estar numa escola de idiomas ou não. É evidente que há diferenças, o número de alunos, o que a Andrea mesma disse, quer dizer, a formação dos professores, tudo isso. Mas o fundamental para os alunos na escola pública, eu penso, é eles conseguirem articular como eu aprendo. E nisso o professor tem um papel fundamental. No caso de língua estrangeira, se aprende utilizando. E aproveitando isso, a gente recebeu algumas perguntas agora pelo Facebook, então eu vou abrir para vocês comentarem, pensando então no papel dos sistemas de ensino. A Valéria Monteiro, ela gostaria de ouvir um pouco qual que vocês acham que é o papel de sistemas de ensino, né, como um recurso didático também, de materiais didáticos dentro da escola. E ela também coloca quais são as perspectivas para o preparo desses materiais didáticos e aí também a capacitação de professores. Acho que essa seria talvez... Eu posso começar dizendo que uma preocupação que eu acho que quem vai elaborar essas orientações didáticas, materiais didáticos, precisa ter o cuidado em relação ao eixo gramatical. Né? Então, a base coloca que o importante é o uso da língua, que não precisa, que o papel do professor não é se preocupar com uma linguagem correta num primeiro momento, né? Claro que é preciso fazer esse refinamento, mas ele acontece com o tempo, é igual uma criança pequena. Quando ela fala errado, a gente não corrige de imediato, né? Mas eu acredito que pode ser uma armadilha na BNCC o fato de que o componente linguístico e gramatical, ele é o que traz mais habilidades. Então, eu acho que as orientações curriculares, se elas não tomarem o devido cuidado, elas podem dar uma ênfase muito grande à gramática, porque, afinal de contas, tem muitas habilidades ali na gramática. Eu acredito que essas habilidades estão tão detalhadas porque elas são muito objetivas, mas elas precisam estar inseridas dentro de uma proposta discursiva de uso da língua. Né? É como se a gramática fosse o recheio do bolo, não é o bolo. Né? Então, eu acho que as orientações curriculares precisam tomar esse cuidado, porque se você dá toda essa ênfase em gramática, a gente acaba tendo mais do mesmo, né? A língua inglesa como um ensino de regras. Que já acontece, na verdade. Isso, nomenclatura de verbos, e estudo de pronomes, e isso não pode acontecer, porque senão a gente não proporciona essa experiência para o aluno de uso. Para dar um exemplo prático, se você pega o 6º ano, por exemplo, o aluno está dentro das habilidades de escrita, de oralidade, que ele precisa saber falar sobre ele e sobre o entorno, sobre a família, sobre a escola. E está, por exemplo, no eixo de gramática, que ele precisa saber os adjetivos possessivos. Então, as orientações curriculares precisam tomar cuidado para não fazer aquela lista de adjetivos para que ele memorize. Não, ele precisa saber para falar, por exemplo, my family, my brother, my school. Então, ele precisa saber usar. Mas se numa hora ou outra ele cometer um erro com esse pronome, isso não é tão grave quanto ele saber nomear e não saber falar sobre si. Então, eu acho que esse é um cuidado que os sistemas de ensino precisam ter, porque é uma ruptura do que acontece hoje, né? Então, essa base está trazendo uma novidade, que é o inglês aí nesse contexto de uso. Posso complementar? Claro, por favor. Acho que essa é uma ótima pergunta, inclusive por atrelar e juntar, né, no mesmo prato aí a questão dos materiais instrucionais e da formação de professores, né?
o que a gente nota nos lugares que têm bases curriculares de referência e em que a implementação acontece de uma forma exitosa, é que os professores, de fato, são atores-chave nisso tudo. E é muito importante que eles compreendam as mudanças que essas bases curriculares trazem, o que eles precisam mudar na prática deles no dia a dia, e muitas vezes até mesmo como. E aí, quando a gente olha para experiências bastante exitosas, o que a gente nota é que muitas vezes esses materiais instrucionais, sistemas de ensino, materiais didáticos, o trabalho dos autores de recursos didáticos, objetos digitais de aprendizagem, isso tudo acaba por cumprir uma função de formação em serviço do professor, que muitas vezes ele não tem acesso a isso por meio da rede, por meio da escola. Então, essa clareza do que é esperado que o professor mude na sua prática, muitas vezes exemplos de como isso traz ideias muito importantes e muito concretas para o dia a dia do professor, para ele saber amanhã, na hora que ele vai fechar a porta da sala de aula, o que é que ele precisa saber e o que é que ele precisa fazer e qual a aprendizagem que ele precisa promover para todos os seus alunos. Então, os materiais didáticos têm um papel muito importante nisso, aí tem até uma curiosidade interessante, né? Quando a gente olha para alguns lugares que fizeram bases curriculares, um ponto importante, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, com o Common Core, foi que, por exemplo, as editoras tiveram muita dificuldade em ajustar os seus materiais ao Common Core. E muitas vezes o que acontecia era um selinho na capa falando está alinhado, mas quando você ia ver não estava tão alinhado assim, né? Era um desafio grande. Então, o que acabou acontecendo lá, por exemplo, isso foi bastante curioso, foi que floresceu a oferta de recursos didáticos e de materiais instrucionais por parte de outros tipos de organização. Então, hoje, inclusive, elas respondem por uma boa parte do que chega em sala de aula, porque são recursos instrucionais oferecidos muitas vezes de graça para os professores e para as escolas, e de uma maneira muito alinhada ao Common Core. Então, houve uma mudança, inclusive, ali no ecossistema de materiais disponíveis para os professores, e isso, ao que muitos especialistas dizem, é que isso permite uma diversificação da prática que é muito interessante também. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer aqui no Brasil, né? O importante é trazer referências concretas para os professores, porque eles, a partir de, no máximo, 2 anos, eles têm um prazo para implementar essa base em sala de aula, e aí saber concretamente o que precisa ser feito é muito importante para que eles possam cumprir bem o seu trabalho, né? Uhum. E aí tem uma questão que a Rafaela Xavier, ela mandou para a gente também no Facebook, eu queria perguntar para o Ivan, qual é a visão que você tem sobre o multinível nas salas? Porque essa é uma questão também importante, né? Geralmente, então, você tem classes muito heterogêneas, com pessoas, né, alunos de diferentes níveis. Então, como trabalhar com salas multinível? Em uma mesma turma, você tem alunos tanto de nível básico como avançado. Isso é um grande desafio, principalmente se a gente for considerar aula de idiomas, né, em que você tem essa importância da comunicação. Então, como que você vê isso, Ivan, agora com essa nova BNCC? Então, a minha experiência me diz o seguinte: isso pode ser um desafio, mas pode ser uma grande solução. Depende muito da maneira como você encara. Então, é muito comum na sala de aula, por exemplo, dessa disciplina que eu dou, de inglês para uso acadêmico, de ter alunos que moraram nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, países que têm a língua inglesa como língua materna e que, portanto, vêm para a disciplina para praticar aquilo que eles estavam já falando. E tem alunos que têm muita dificuldade, como esse que eu apresentei aí. Só que o curso é dado em inglês, portanto, todas as atividades são dadas em inglês. Escrita de artigos, apresentação de seminários, enfim, aquilo que está mais afeito a questões acadêmicas. E eu percebi ao longo desses 3 anos que eu estou dando a disciplina, que é uma grande, na verdade, é uma grande sacada
o sistema permitir que alunos com diferentes níveis estejam na mesma sala. Porque aí a gente faz grupos, a gente trabalha com atividades. E os alunos, eles aprendem muito mais com os próprios alunos do que com o professor. Porque existe, obviamente, a proximidade do aluno, do colega. O professor não consegue atender todos os alunos ao mesmo tempo, sobretudo quando os alunos são um número razoável. Passando de 20 alunos, se você atende um, você deixa de atender 19, quando você vai atender ali pessoalmente. Então, se você tem alunos que têm habilidades heterogêneas, isso pode ser aproveitado a favor da aprendizagem. Trabalhando com grupos, os alunos se revezando, uma disciplina na academia, né? Mas guardadas essas diferenças, quer dizer, os alunos assumindo o protagonismo de atividades, quer dizer, um grupo tem um aluno que num determinado momento ele é o protagonista, ou seja, ele conduz a atividade, portanto ele fala mais, num determinado momento ele não conduz, ele é parte da equipe que vai fazer as tarefas, e assim por diante. Então a gente tem alguns trabalhos que envolvem, por exemplo, vídeo, que envolve escrita, envolve uma mesa como essa que a gente está fazendo, de seleção de pauta, de discussão por internet, com pessoas que falam inglês como língua materna e outras não. Então, quer dizer, essa plede de oportunidades favorece que os alunos que têm mais habilidades, em alguns momentos, eles podem ser protagonistas. E isso ajuda também, se for bem conduzido didaticamente, os demais alunos. Né? Claro que não são só aqueles que têm mais habilidades que devem ter a oportunidade, mas o fato de ter uma sala heterogênea não significa por si só que nada pode ser feito. Depende muito da maneira, como também o contrário. Quer dizer, você tem uma sala homogênea, como todo mundo acha que não sabe nada, ninguém fala. E ninguém está disposto a ser protagonista, a, digamos, se expor. Né? Então, eu acho que depende muito mais da maneira como você usa as condições dadas e consegue construir uma narrativa para os alunos se inserirem nessa narrativa. Né? Nessa narrativa, eles em alguns momentos são protagonistas, em outros momentos não, em alguns momentos eles vão sugerir, em outros momentos serão sugeridos a fazer atividades. Então, eu não vejo isso como um problema. A minha prática me mostra que depende muito da maneira como o professor organiza objetivos de aprendizagem, o seu material, e começa a implementar isso utilizando essas habilidades diferenciadas também de maneira diversificada. Completar a fala do Ivan, eu também acho isso. Eu acho que é muito comum na escola regular querer separar os grupos, né? Fazer o grupo dos iniciantes, dos intermediários e dos avançados. Mas pesquisas mostram que os alunos que ficam nos grupos dos iniciantes, eles avançam um pouco, porque eles se sentem confortáveis ali. Uhum. E a partir do momento que eles estão junto com alunos com outros tipos de saberes, eles tomam esses alunos como modelo e costumam avançar muito mais. E do dia a dia da sala de aula, é possível trabalhar essa heterogeneidade realmente com formação de grupos, né, com diferentes propósitos. Mas eu coloco aí que o professor precisa de muito apoio para isso, porque o professor não tem esse tempo didático, esse tempo para preparação de material. Então, uma aula para lidar com essa heterogeneidade demanda muito tempo de preparação. Né? Para dar um exemplo, um texto narrativo, né? Uma das habilidades da BNCC sugere o trabalho com textos narrativos. Então, você pode fazer um agrupamento, a princípio, homogêneo, né? Então, você coloca alunos com menos experiência de inglês com um texto narrativo em que eles só precisam achar os personagens. E você faz um outro grupo, também homogêneo, já com alunos mais experientes, que eles precisam achar onde que está o desfecho da história. Então, eles têm uma tarefa mais difícil, porém é o mesmo material. E depois, quando eles eles podem trabalhar juntos, um compartilha com o outro quem trabalhou. Então, os dois têm esse papel de ter uma função ali naquela proposta. Mas isso vai demandar o professor preparar com antecedência o agrupamento, o que é possível fazer com esse material, né? Que tipo de agrupamento? Aqui eu quero o mais experiente com o menos experiente, eu quero os dois menos experientes juntos. Né? Então, eu coloco aí
que as pessoas que vão elaborar o currículo, que vão fazer os materiais didáticos principalmente, precisam pensar um pouco também nessa heterogeneidade para ajudar o professor, que não tem mão para tudo, né? E também acho que pensar um pouco na questão da sala de aula, né? Então, o tempo que você tem para fazer isso em sala de aula, que a gente sabe que hoje a média de tempo de aula de inglês 2 vezes por semana de 50 minutos, então será que o professor tem tempo hábil, né? Então, para fazer toda essa preparação prévia e aí também de fazer todas essas atividades pensando na heterogeneidade da classe, né? Então, essa acho que é uma questão que vai ter que ser muito debatida também, né? Em termos de quanto tempo de aula que vai ser necessário para desenvolver todas as habilidades, pensando que a gente vai ter a BNCC como o mínimo necessário, mas também a flexibilidade que aí as redes vão ter para criar também de acordo com as necessidades e interesses locais. Né? Eu acredito que o segredo é amarrar essas habilidades, né? No mesmo projeto, numa mesma sequência, você ter várias habilidades sendo trabalhada de forma... Eu acredito que a base também traga uma... desculpa, Ivan. Não, só para... Assim, eu dei aula de língua portuguesa e inglesa durante 10 anos na rede pública. Eu nunca tive uma sala tão heterogênea como esse exemplo que nós estamos falando. Durante 10 anos em que eu lecionei, foi o oposto. A sala sempre foi muito próximo da homogeneidade. Quer dizer, claro que escolas de periferia, na região de São Paulo, então, assim, os alunos estavam muito próximos do mesmo nível. Nunca tive essa experiência na escola pública de pegar essa situação que a gente discutiu, se posicionasse como um grande desafio. Adoraria, mas nunca aconteceu. Alice, se você quiser complementar. Sim. Eu acho que a base ela traz uma grande oportunidade que vai além do próprio ensino e aprendizagem do que está previsto na base em si, né? Eu fico pensando se ela não traz justamente uma oportunidade, por exemplo, para mudar essa forma de fazer como as coisas acontecem na escola, né? Eu acho que o planejamento conjunto entre os professores pode otimizar muito o que acontece no pouco tempo disponível em sala de aula. A questão do acesso e da aprendizagem para os professores mesmo de outras metodologias sobre como viabilizar essas aprendizagens também é muito importante, porque o que a gente já sabe como a gente diz lá em Minas, né? Assim, o resultado que o diabo conhecido já está trazendo para a gente. Assim, dar a mesma aula para 30 alunos dentro de uma sala, a gente já tem os resultados disso e os resultados não são bons. Então, não adianta a gente continuar insistindo também num modelo de ensino-aprendizagem que não funciona, porque ele é o que tem sido feito há 200 anos. Né? Talvez a base possa trazer essa promoção de uma nova forma de fazer as coisas funcionarem, de abrir um pouco mais oportunidades, publicizar oportunidades de formas diferentes de se ensinar, maneiras diferentes de se viabilizar aprendizagens que são complexas e fazer isso de uma maneira conjunta com os outros professores. Eu sonho para que esse seja um dos efeitos colaterais da Base Nacional Comum. Gente, o nosso tempo está terminando, mas antes da gente terminar, eu queria ainda fazer uma pergunta que foi enviada pelo Edson Silva para o Ivan. Se você pudesse falar um pouquinho, Ivan, ele comenta que com a aprovação da BNCC, da Educação Infantil e Fundamental, agora a gente ainda vai ter a do ensino médio. Ele queria saber um pouco a questão do tempo, né? Então, como que está esse processo para aprovação do ensino médio? A gente sabe que ainda vai ser publicada, né, a versão da BNCC do ensino médio. E aí, complementando, como que a gente consegue garantir uma continuidade entre a BNCC, que já foi sancionada, com a do ensino médio, que ainda está por vir? Então, do ponto de vista do que está publicado ali na norma, os princípios devem ser os mesmos. Né? O fato de ter havido a partição entre a educação infantil, o ensino médio e o ensino fundamental foi por uma questão de falta de tempo e por conta da nova lei do ensino médio que atravancou o processo. Se não tivesse havido isso, possivelmente a gente teria feito toda a educação básica.
Então, os princípios, não há princípios diferentes para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Os princípios são os mesmos. O que tem são as especificidades de cada etapa de aprendizagem, né? Os direitos objetivos enquanto princípios são os mesmos. O que a gente sabe até então é que o Ministério da Educação, né, tem uma previsão de entrega desse documento, novamente, dizendo desse documento, que vai constituir a base do ensino médio a partir da segunda semana de março. Então, provavelmente no final de março, começo de abril, existe aqui no Conselho Nacional de Educação a expectativa de receber esse documento. Uma vez que esse documento chegue até nós, aí a gente vai se debruçar sobre ele e verificar qual é a metodologia para fazer o processo, né? O que está parecendo é que certamente não vai ser exatamente igual, até porque a gente não pode fazer os mesmos erros que cometemos, né? Temos que aproveitar os acertos, mas não repetir os erros. E também porque o ensino médio ele tem uma especificidade que não havia nem na educação infantil e nem no ensino fundamental, que é a educação técnico-profissional, por exemplo. Né? E a questão dos itinerários, a questão de apenas 3 disciplinas serem obrigatórias, que é língua inglesa, língua portuguesa e matemática. Então, há outros desafios. Então, a gente só vai saber qual é a metodologia quando o documento chegar. Mas, a princípio, essa é a agenda. Então, a gente fica na expectativa de receber, né, de ver a publicação do documento e aí ver todas as discussões que vão acontecer em torno, né, da BNCC do ensino médio. Eu gostaria de agradecer a todos, infelizmente nosso tempo está terminando. Gostaria de agradecer nossos convidados pela disponibilidade de estar aqui para esse bate-papo, agradecer a todo mundo que assistiu a gente, está assistindo a gente pelo Facebook. A gente espera ter contribuído um pouco com essa discussão, levantar um pouco de reflexões acerca desses novos desafios, né? E agora que a gente vai ter toda a implementação também, principalmente voltado para a língua inglesa. E eu queria avisar também que a gente gravou esse webinar, então quem tiver interesse, ele vai estar disponível no Facebook e depois a gente vai colocar também no nosso site. Acompanhe a nossa página do Facebook, do British Council, e com certeza a gente vai ter outras oportunidades de continuar fazendo essa discussão e contribuindo com uma melhora, né, digamos assim, do ensino de língua inglesa na educação pública brasileira. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.